Muito bom, pessoal. Estamos ao vivo aqui no que eu vou chamar de essencial, por enquanto. Nós vamos fazer aqui uma série de transmissões curtas, no limite de 30 minutos, onde a gente vai fazer, literalmente, leitura daquilo que a gente pensa que seja essencial para a militância, para a consciência de classe. E o primeiro livro que eu escolhi, não fiz o que eu costumo fazer aqui no canal, que é pedir a opinião, perguntar o que é que cada um acha. Então vai ser o livro Pedagogia do Oprimido, do essencial Paulo Freire, para a gente se entender enquanto gente, se entender enquanto pessoa e principalmente se entender enquanto classe trabalhadora. Um livro que todo mundo precisa ler em algum momento da sua vida. Então eu vou oferecer aqui no canal, por 30 minutos, todo domingo, leitura desta obra específica. É um livro curto, 100 e poucas páginas. A edição que eu peguei é a 11ª edição, de 1987, mas o teor, não importa o ano da edição, o teor continua exatamente o mesmo. A gente pede para vocês compartilharem o link da live, se for conveniente para vocês. A gente pede para se inscreverem no canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, a gente pede para vir para o canal no YouTube e se inscrever também. E vamos ao que viemos. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Tá? Não vou fazer comentários, não é o objetivo. Não vou fazer comentários sobre a leitura, sobre o teor. Vai ser simplesmente leitura. Vocês fiquem livres para comentar o que quiserem no YouTube, no Facebook, mas aqui não vou comentar a obra, tá? Vou apenas ler, e se tiver algum comentário interessante, porventura eu posso ler também, dando um intervalinho para tomar uma aguinha a cada 5 minutos. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Essa é a obra o livro que eu escolhi, né, Pedagogia do Oprimido, 11ª edição. A qualidade não está muito boa aqui no meu PDF, né? Paulo Freire, 23ª reimpressão. Vamos começar da editora Paz e Terra. A capa Isabel Carvalho, revisão Maria Luísa Simões e Jonas Pereira. Aqui a ficha, né? E vamos que vamos. O índice, não vou me prender no índice. Vamos direto ao prefácio. Aprender a dizer a sua palavra, professora Hernani Maria Fiore. Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida. Não pensa ideias, pensa a existência. Também um educador. Existência, seu pensamento numa pedagogia em que o esforço totalizador da praxis humana busca, na interioridade desta, retotalizar-se como prática da liberdade. Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de consciências, a pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes. Os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido. Mas, nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e nações dominantes, a educação como prática da liberdade postula, necessariamente, uma pedagogia do oprimido. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da libertação... Começou a chover aqui, deixa eu fechar um pouco a janela. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera. Ele não é coisa que se resgata, é sujeito que deve se autoconfigurar responsavelmente. A educação liberadora é compatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só encontrará adequada compreensão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de reflexivamente descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação.
histórica. Uma cultura tecida como a trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de seus próprios caminhos de liberação. Não será simples reflexo, senão reflexiva criação e recriação, um ir adiante nesses caminhos. Método, prática de liberdade, que, por ser tal, está intrinsecamente incapacitado para o exercício da dominação. A pedagogia do oprimido é, pois, liberadora de ambos, do oprimido e do opressor. Hegelianamente, diríamos, a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Assim, aprendemos a ideia-fonte de dois livros, em que Paulo Freire traduz em forma de lúcido saber sociopedagógico sua grande e apaixonante experiência de educador. Experiência e saber que se dialetam, densificando-se, alongando-se, dando com nitidez cada vez maior o contorno e o relevo de sua profunda intuição central, a do educador de vocação humanista que, ao inventar suas técnicas pedagógicas, redescobre através delas o processo histórico em que e por que se constitui a consciência humana. Ou, aproveitando uma sugestão de Ortega, o processo em que a vida, como biologia, passa a ser vida como biografia. Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. Por isto, a pedagogia de Paulo Freire, sendo método de alfabetização, tem como ideia animadora toda a amplitude humana da educação como prática da liberdade. O que, em regime de dominação, só se pode produzir e desenvolver na dinâmica de uma pedagogia do oprimido. As técnicas do referido método acabam por ser a estilização pedagógica do processo em que o homem constitui e conquista historicamente sua própria forma. A pedagogia faz-se antropologia. Esta conquista não se pode comparar com o crescimento espontâneo dos vegetais. Participa da ambiguidade da condição humana e dialetiza-se nas contradições da aventura histórica. Projeta-se na contínua recriação de um mundo que, ao mesmo tempo, obstaculiza a provocação, o esforço, obstaculiza e provoca o esforço de superação liberadora da consciência humana. A antropologia acaba por exigir e comandar uma política. É o que pretendemos insinuar em 3 relances. Primeiro, o movimento interno que unifica os elementos do método e os excede em amplitude de humanismo pedagógico. Segundo, esse movimento reproduz e manifesta o processo histórico em que o homem se reconhece. Terceiro, os rumos possíveis desse processo são possíveis projetos e, por conseguinte, a conscientização não é apenas conhecimento ou reconhecimento, mas opção, decisão, compromisso. As técnicas do método de alfabetização de Paulo Freire, embora em si valiosas, tomadas isoladamente não dizem nada do método. Também não se ajuntaram ecleticamente segundo o critério de simples eficiência técnico-pedagógica. Inventadas e reinventadas numa só direção de pensamento, resultam de unidade que transparece na linha axial do método e assinala o sentido e o alcance do seu humanismo. Alfabetizar é conscientizar. Pessoal, começou uma chuva aqui, parece que está caindo uns granizos. Vocês vão ouvir alguns barulhos aí, porque o meu ambiente não é hermeticamente, não tem isolamento térmico, tá? Então, vamos seguir. Então, retomando. Assinala o sentido e o alcance do seu humanismo. E aí eu acho que é central, né, na obra de Paulo Freire. Alfabetizar, ensinar a ler, escrever e ler o mundo é conscientizar a pessoa, o cidadão.
o ser humano. Um mínimo de palavras com a máxima polivalência fonêmica é o ponto de partida para a conquista do universo vocabular. Essas palavras, oriundas do próprio universo vocabular do alfabetizando, uma vez transfiguradas pela crítica, a ele retornam em ação transformadora do mundo. Como saem de seu universo e como a ele voltam. Uma pesquisa prévia investiga o universo das palavras faladas no meio cultural do alfabetizando. Daí, são extraídos os vocábulos de mais ricas possibilidades fonêmicas e de maior carga semântica, os que não só permitem rápido domínio do universo da palavra escrita, como também o mais eficaz engajamento de quem as pronuncia, com a força pragmática que instaura e transforma o mundo humano. Essas palavras são chamadas de geradoras, porque, através da combinação de seus elementos básicos, propiciam a formação de outras, como palavras do universo vocabular do alfabetizando, são as significações constituídas ou reconstituídas em comportamentos seus, que configuram situações existenciais ou dentro delas se configuram. Tais significações são plasticamente codificadas em quadros, slides, filminas, etc., representativos das respectivas situações que, da experiência vivida do alfabetizando, passam para o mundo dos objetos. O alfabetizando ganha distância para ver a sua experiência, admirar. Nesse instante, começa a descodificar. A descodificação é a análise consequente e consequente reconstituição da situação vivida, reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem, mediação pela objetivação. A imediatez da experiência lucidifica-se interiormente em reflexão de si mesma e crítica animadora de novos projetos existenciais. O que antes era fechamento, pouco a pouco vai se abrindo. A consciência passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais além de seus limites. Faz-se crítica. Ao objetivar seu mundo, o alfabetizando, nele reencontra-se com os outros e nos outros, companheiros de seu pequeno círculo de cultura. Encontram-se e reencontram-se todos no mesmo mundo comum e da coincidência das intenções que objetivam. Eis surge a comunicação, o diálogo que criticiza e promove os participantes do círculo. Assim, juntos recriam criticamente o seu mundo. O que antes os absorvia, agora pode ver ao revés. No círculo de cultura, a rigor, não se ensina, aprende-se em reciprocidade de consciências. Não há professor, há um coordenador que tem por função dar as informações solicitadas pelos respectivos participantes e propiciar condições favoráveis à dinâmica do grupo, reduzindo ao mínimo sua intervenção direta no curso do diálogo. A codificação e a descodificação permite ao alfabetizando integrar a significação das respectivas palavras geradoras em seu contexto existencial. Ele descobre no mundo expressado em seu comportamento. Conscientiza a palavra como significação que se constitui em sua intenção significante, coincidente com intenções de outros que significam o mesmo mundo. Este, o mundo, é o lugar do encontro de cada um consigo mesmo e os demais. A essa altura do processo, a respectiva palavra geradora pode ser ela mesma objetivada como combinação de fonemas suscetíveis de representação gráfica. O alfabetizando já sabe que a língua também é cultura de que o homem é sujeito. Sente-se desafiado a desvelar os segredos de sua constituição a partir da construção de suas palavras, também construção de seu mundo. Para esse efeito, como também para a descodificação das situações significadas pelas palavras geradoras, a que nos referimos, é de particular interesse a etapa preliminar do método, que não havíamos ainda mencionado. Nessa etapa, são descodificadas pelo grupo várias unidades básicas, codificações simples e sugestivas, que, dialogicamente descodificadas,
vão redescobrindo o homem como sujeito de todo o processo histórico da cultura e, obviamente, também da cultura letrada. O que o homem fala e escreve, como fala e escreve, é tudo expressão objetiva do seu espírito. Por isso, pode o espírito refazer o feito neste redescobrindo o processo que o faz e refaz. Assim, ao objetivar uma palavra geradora, íntegra, primeiro, e depois decomposta em seus elementos silábicos, o alfabetizando já está motivado para não só buscar o mecanismo de sua recomposição e da composição de novas palavras, mas também para escrever seu pensamento. A palavra geradora, ainda que objetivada em sua condição de simples vocábulo escrito, não pode mais libertar-se do seu dinamismo semântico e de sua força pragmática, de que o alfabetizando já se fizera consciente na repetida descodificação crítica. Não se deixará, pois, aprisionar nos mecanismos de composição vocabular e buscará novas palavras, não para colecioná-las na memória, mas para dizer e escrever o seu mundo, o seu pensamento, para contar a sua história. Pensar o mundo é julgá-lo, e a experiência dos círculos de cultura mostra que o alfabetizando, ao começar a escrever livremente, não copia palavras, mas expressa juízos. Estes, de certa maneira, vai assumindo gradualmente, tentam reproduzir o movimento de sua própria experiência. O alfabetizando, ao dar-lhes forma escrita, vai assumindo gradualmente a consciência de testemunha de uma história de que se sabe autor. À medida em que se a percebe como testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais responsável dessa história. O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato. Simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder reexistenciar criticamente as palavras do seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra. Eis porque, em uma cultura letrada, aprende a ler e escrever, mas a intenção última com o que faz vai além da alfabetização. Atravessa e anima toda a empresa educativa, que não é senão aprendizagem permanente desse esforço de totalização. Jamais acabada, através do qual o homem tenta abraçar-se inteiramente na plenitude de sua forma. É a própria dialética em que se existencia o homem. Mas, para isto, para assumir responsavelmente sua missão de homem, há de aprender a dizer a sua palavra, pois com ela constitui-se a si mesmo e a comunhão humana em que se constitui. Instaura o mundo em que se humaniza, humanizando-o. Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua essencial condição humana. E o método que lhe propicia essa aprendizagem comensura-se ao homem, todos os seus princípios fundam toda a pedagogia, desde a alfabetização até os mais altos níveis do labor universitário. A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A pedagogia é a antropologia. Tudo foi resumido por uma mulher simples do povo, num círculo de cultura, diante de uma situação representada em quadro. Gosto de discutir isto porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora sim, observo como vivo. A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem um homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a presença que tem o poder de presentificar. Não é representação, mas condição de apresentação. É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, transformando em um mundo humano. Absorvido pelo meio natural, responde a estímulos, e o coito de suas respostas mede-se por sua maior ou menor adaptação, naturaliza-se.
Despegado de seu meio vital por virtude da consciência, enfrenta as coisas objetivando-as e enfrenta-se com elas, que deixam de ser simples estímulos para se tornarem desafios. O meio envolvente não fecha, limita, o que supõe a consciência do além-limite. Por isto, porque se projeta intencionalmente além do limite que tenta encerrá-la, pode a consciência desprender-se dele, liberar-se e objetivar, transubstanciando o meio físico em mundo humano. A hominização não é adaptação. O homem não se naturaliza, humaniza o mundo. A hominização não é só processo biológico, mas também história. A intencionalidade da consciência humana não morre na espessura de um envoltório sem reverso. Ela tem dimensão sempre maior do que os horizontes que a circundam. Perpassa além das coisas que alcança e, porque as sobrepassa, pode enfrentá-las como objetos. A objetividade dos objetos é constituída na intencionalidade da consciência, mas, paradoxalmente, esta atinge no objetivado o que ainda não se objetivou, o objetimável. Portanto, o objeto não é só objeto, é, ao mesmo tempo, problema, o que está em frente, como obstáculo e interrogação. Na dialética constituinte da consciência, em que esta se perfaz na medida em que faz o mundo, a interrogação nunca é pergunta exclusivamente especulativa. No processo de totalização da consciência, é sempre provocação que a incita a totalizar-se. O mundo é espetáculo, mas, sobretudo, convocação. E como a consciência se constitui necessariamente como consciência do mundo, ela é, pois, simultânea e implicadamente, apresentação e elaboração do mundo. A intencionalidade transcendental da consciência permite-lhe recuar indefinidamente seus horizontes e, dentro deles, ultrapassar os momentos e as situações que tentam retê-la e enclausurá-la. Liberta pela força de seu impulso transcendentalizante, pode volver reflexivamente sobre tais situações e momentos para julgá-los e julgar-se. Por isso é capaz de crítica. A reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência se distancia do mundo e o objetiva, é porque sua intencionalidade transcendental a faz reflexiva. Desde o primeiro momento de sua constituição, ao objetivar seu mundo originário, já é virtualmente reflexiva. É presença e distância do mundo. A distância é a condição da presença. Ao distanciar-se do mundo, constituindo-se na objetividade, surpreende-se ela em sua subjetividade. Nessa linha de entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se separam, opõem-se, implicando-se dialeticamente. A verdadeira reflexão prática origina-se e dialetiza-se na interioridade da praxis, constitutiva do mundo humano. É também praxis. Distanciando-se do seu mundo vivido, problematizando, descodificando criticamente, no mesmo movimento da consciência, o homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar criticamente para identificar-se como personagem que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão direta. Uma é a luz interior da outra, uma comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca correlação entre conquistar-se, fazer-se mais si mesmo e conquistar o mundo, fazê-lo mais humano. Paulo Freire não inventou o homem, apenas pensa e pratica um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se descobrindo, manifestando e configurando um método de conscientização.
Por isso que Paulo Freire é tão temido, né? Nesses tempos obscurantistas brasileiros. Mas ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A consciência se constitui como consciência do mundo. Se cada consciência tivesse o seu mundo, as consciências se desencontrariam em mundos diferentes e separados, seriam mônadas incomunicáveis. As consciências não se encontram no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre radicalmente consciência do mundo. Seu lugar de encontro necessário é o mundo, que, se não for originariamente comum a todos, não permitirá mais a comunicação. Cada um terá seus próprios caminhos de entrada nesse mundo comum, mas a convergência das intenções que o significam é a condição de possibilidade das divergências dos que, nele, se comunicam. A não ser assim, os caminhos seriam paralelos e intransponíveis. As consciências não são comunicantes porque se comunicam, mas comunicam-se porque são comunicantes. A intersubjetivação das consciências é tão originária quanto a sua mundanidade ou sua subjetividade. Radicalizando, poderíamos dizer, em linguagem não mais fenomenológica, que a intersubjetivação das consciências é a progressiva conscientização no homem do parentesco ontológico dos seres no ser. É o mesmo mistério que nos invade, nos envolve, encobrindo-se e descobrindo-se a ambiguidade de nosso corpo presente. A constituição da consciência, mundo e consciência, se põe como consciência do mundo ou mundo consciente, e, ao mesmo tempo, se opõe como consciência de si e consciência do mundo. Na intersubjetivação, as consciências também se põem como consciências de um certo mundo comum, e nesse mundo se opõem como consciência de si e consciência do outro. Comunicamos-nos na oposição, que é a única via de encontro para consciências que se constituem na mundanidade e na intersubjetividade. O monólogo, enquanto isolamento, é a negação do homem. É fechamento da consciência, uma vez que consciência é abertura. Na solidão, uma consciência que é consciência do mundo adentra-se em si, adentrando-se mais em seu mundo, que reflexivamente faz-se mais lúcida a mediação da imediatez intersubjetiva das consciências. A solidão, não o isolamento, só se mantém enquanto renova e revigora as condições do diálogo. O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana. Ele é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes admiram um mesmo mundo, afastam-se dele e com ele coincidem. Nele põe-se e opõe-se. Vimos que, assim, a consciência se existencia e busca perfazer-se. O diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização. É ele, pois, o movimento constitutivo da consciência que, abrindo-se para a infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude e, incessantemente, busca reencontrar-se além de si mesma. Consciência do mundo, busca-se ela a si mesma no mundo que é comum. Porque é comum esse mundo, buscar-se a si mesma é comunicar-se com o outro. O isolamento não personaliza porque não socializa, intersubjetivando-se mais densidade subjetiva ganha o sujeito. A consciência e o mundo não se estruturam sincronicamente numa estática consciência do mundo, visão e espetáculo. Essa estrutura funcionaliza-se diacronicamente numa história. A consciência humana busca comensurar-se a si mesma num movimento que transgride continuamente todos os seus limites, totalizando-se assim, além de si mesma, nunca chega a totalizar-se inteiramente, pois sempre se transcende a si mesma. Não é a consciência vazia do mundo que se dinamiza, nem o mundo é simples projeção do movimento que a constitui como consciência humana. A consciência é consciência do mundo. O mundo e a consciência, juntos,
como consciência do mundo, constitui-se dialeticamente no mesmo movimento, numa mesma história. Em outros termos, objetivar o mundo é historicizá-lo, humanizá-lo. Então, o mundo da consciência não é criação, mas sim elaboração humana. Esse mundo não se constitui na contemplação, mas no trabalho. Na objetivação transparece, pois, a responsabilidade histórica do sujeito. Ao reproduzi-la criticamente, o homem se reconhece como sujeito que elabora o mundo. Nele, no mundo, efetua-se a necessária mediação do autoconhecimento que o personaliza e o conscientiza como autor responsável de sua própria história. O mundo conscientiza-se como projeto humano. O homem faz-se livre. O que pareceria ser apenas visão é, efetivamente, provocação. O espetáculo, em verdade, é compromisso. Se o mundo é o mundo das consciências intersubjetivadas, sua elaboração forçosamente há de ser colaboração. O mundo comum mediatiza a originária intersubjetivação das consciências. O autorreconhecimento planifica-se no reconhecimento do outro. No isolamento, a consciência modifica-se. A intersubjetividade em que as consciências se enfrentam, dialetizam-se, promovem-se, é a tessitura última do processo histórico de humanização. Está nas origens da humanização e anuncia as exigências últimas da humanização. Encontrar-se como sujeito é liberar-se. É todo o sentido do compromisso histórico. Já a antropologia sugere a praxis. Ser humana e humanizadora é a prática da liberdade. O Círculo de Cultura, no método Paulo Freire, revive a vida em profundidade crítica. A consciência emerge do mundo vivido, objetiva, problematiza, compreende-o como projeto humano, em diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo criticamente o dinamismo de sua objetividade criadora. Todos juntos em círculo e em colaboração reelaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, apercebem-se de que, embora construído também por eles, esse mundo não é verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, esse mundo não os humaniza. As mãos que o fazem não são as que o dominam. Destinado a liberá-los como sujeito, escraviza-os como objeto. Vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto eu tomo uma aguinha. Tem algumas pessoas aqui no chat. Eu não pretendia ler chat, mas quero mandar um abraço para quem entrou. Marlene Costa, Rosana Araújo, Zilá Aparecida, Aline Siqueira, quem mais está aqui? A Tuca, quem mais está aqui? Esther Hatcher. Muito obrigado. A Zilá mandou aqui um super sticker. Onde estão meus corações? Meus corações estão aqui. Achei meus corações, Zilá. Olha que os corações para você. Obrigado, Zilá. Norais Guedes. Toby Marshmallow está aqui também. Sueli Resistência. E o companheiro Zezinho. Paradinha para água e vamos continuar. Estamos com 30 minutos, nem vi. Queria terminar pelo menos o prefácio hoje. Vamos lá. Reflexivamente, retoma o movimento da consciência que os constitui sujeitos, desbordando a estreiteza das situações vividas. Resumem o impulso dialético da totalização histórica, presentificados como objetos no mundo da consciência dominadora. Não se davam conta de que também eram presença que presentifica um mundo que não é de ninguém, porque originariamente é de todos. Restituída em sua amplitude, a consciência abre-se para a prática da liberdade. O processo de humanização, desde suas obscuras profundezas, vai adquirindo a translucidez de um projeto de humanização. Não é crescimento, é história. Áspero esforço de superação dialética das contradições que entretecem o drama existencial da finitude humana. O método de conscientização de Paulo Freire refaz criticamente esse processo dialético de historicização.
Como todo bom método pedagógico, não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem. Com ele, o homem não cria sua possibilidade de ser livre, mas aprende a efetivá-la e a exercê-la. A pedagogia aceita a sugestão da antropologia. Impõe-se pensar e viver a educação como prática de liberdade. Isso é o terror, né, da direitalha, do conservadorismo brasileiro e mundial, né? Praticar a liberdade, humanizar o mundo, conscientizar, consciência. Não foi por acaso que esse método de conscientização originou-se como método de alfabetização. A cultura letrada não é invenção caprichosa do espírito. Surge no momento em que a cultura, como reflexão de si mesma, consegue dizer a si mesma de maneira definida, clara e permanente. A cultura marca o aparecimento do homem no largo processo da revolução cósmica. A essência humana existencia-se autodesvelando-se como história, mas essa consciência histórica, objetivando-se reflexivamente, surpreende-se a si mesma, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora. O homem é levado a escrever a sua história, alfabetizar-se e aprender a ler essa palavra escrita, em que a cultura se diz, e dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou. Para temporalizar-se, para conscientizar-se, sua temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir. O destino, criticamente, recupera-se como projeto. Nesse sentido, alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, a dizer a sua palavra, criadora de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura. A consciência historiadora auto-manifesta à consciência sua condição essencial de consciência histórica. Ensinar a ler as palavras ditas e ditadas é uma forma de mistificar as consciências, despersonalizando-as na repetição. É a técnica da propaganda massificadora. Aprender a dizer a sua palavra é toda a pedagogia e também toda a antropologia. A hominização opera-se no momento em que a consciência ganha a dimensão da transcendentalidade. Nesse instante, liberada do meio envolvente, despega-se dele e enfrenta-o num comportamento que a constitui como consciência do mundo. Nesse comportamento, as coisas são objetivadas, isto é, significadas e expressadas. O homem as diz. A palavra instaura o mundo do homem. A palavra, como comportamento humano, significante do mundo, não designa apenas coisas, transforma-as. Não é só pensamento, é praxis. Assim considerada a semântica é existência. Assim considerada, a semântica é existência e a palavra viva planifica-se no trabalho. Expressar-se, expressão do mundo, implica o comunicar-se. A partir da intersubjetividade originária, poderíamos dizer que a palavra, mais que instrumento, é a origem da comunicação. A palavra é essencialmente diálogo. A palavra abre a consciência para o mundo comum das consciências, em diálogo, portanto. Nessa linha de entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em elaboração do mundo e a comunicação em colaboração. E o homem só se expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo comum. Só se humaniza no processo dialógico de humanização não sei essa palavra aqui, a palavra porque lugar de encontro e do reconhecimento das consciências, também o é do reencontro e do reconhecimento de si mesmo. A palavra pessoal, criadora, pois a palavra repetida é monólogo das consciências que perderam suas identidades, isoladas, imersas na multidão anônima e submissas a um destino que lhes é imposto e que não são capazes de superar com a decisão de um projeto. É verdade, nem a cultura liberada é a negação do homem, nem a cultura letrada chegou a ser sua plenitude. Não há homem absolutamente inculto. O homem hominiza-se expressando, dizendo o seu mundo. Aí começam a história e a cultura. Mas o primeiro instante da palavra é terrivelmente perturbador. Presentifica o mundo
à consciência e, ao mesmo tempo, distanciam. O enfrentamento com o mundo é ameaça e risco. O homem substitui o envoltório protetor do meio natural por um mundo que o provoca e desafia. Num comportamento ambíguo, enquanto ensaia o domínio técnico desse mundo, tenta voltar a seu seio, imergir nele, enleando-se na indistinção entre a palavra e coisa. A palavra, primitivamente, é mito. Interior ao mito e condição sua, o logos humano vai conquistando primazia com a inteligência das mãos que transformam o mundo. Os primórdios dessa história ainda é mitologia. O mito é objetivado pela palavra que o diz. A narração do mito, no entanto, objetivando o mundo mítico e entrevendo em seu conteúdo racional, acaba por devolver à consciência a autonomia da palavra, distinta das coisas que ela significa e transforma. Nessa ambiguidade com que a consciência faz o seu mundo, afastando de si, no distanciamento objetivante que o presentifica com o mundo consciente, a palavra adquire autonomia que a torna disponível para ser recriada na expressão escrita. Embora não tenha sido um produto arbitrário do espírito incentivo do homem, a cultura letrada é um epifenômeno da cultura que, atualizando sua reflexividade virtual, encontra na palavra escrita uma maneira mais firme e definida de dizer-se, isto é, de existenciar-se discursivamente na praxis histórica. Podemos conceber a ultrapassagem da cultura letrada, o que, em todo caso, ficará. É o sentido profundo que ela manifesta. Escrever e não conservar e repetir a palavra dita, mas dizê-la com a força reflexiva que a sua autonomia lhe dá, a força ingênita que a faz instauradora do mundo da consciência, criadora de cultura. Com o método de Paulo Freire, os alfabetizados partem de algumas poucas palavras que lhes servem para gerar seu universo vocabular. Antes, porém, conscientizam o poder criador dessas palavras. São elas que geram seu mundo. São significações que se constituem comportamentos seus, portanto, significações do mundo, mas sua também. Assim, ao visualizarem a palavra escrita, em sua ambígua autonomia, já estão conscientes da dignidade de que ela é portadora. A alfabetização não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto histórico de um mundo comum, a bravura de dizer a sua palavra. A alfabetização, portanto, é toda a pedagogia. Aprender a ler é aprender a dizer a sua palavra, e a sua palavra humana imita a palavra divina, é criadora. A palavra é entendida aqui como palavra e ação. Não é o termo que assinala arbitrariamente um pensamento que, por sua vez, discorre separado da existência. É a significação produzida pela praxis. Palavra cuja discursividade flui da historicidade. Palavra viva e dinâmica. Não categoria inerte, exame. Palavra que diz e transforma o mundo. A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo em comunicação e colaboração. O diálogo autêntico, reconhecimento do outro, reconhecimento de si no outro, é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum. Não há consciências vazias. Por isto, os homens não se humanizam, senão humanizando o mundo. Em linguagem direta, os homens humanizam-se trabalhando juntos para fazer o mundo, sempre mais. A mediação de consciências de que se coexistenciam em liberdade. Aos que constroem juntos o mundo humano, compete assumir a responsabilidade de dar-lhe direção. Dizer sua palavra equivale a assumir conscientemente, como trabalhador, a função de sujeito de sua história, em colaboração com os demais trabalhadores, o povo. Ao povo, cabe dizer a palavra de comando no processo histórico-cultural.
Se a direção racional de tal processo já é política, então conscientizar é politizar. E a cultura popular se traduz por política popular. Não há cultura do povo sem política do povo. O método de Paulo Freire é fundamentalmente um método de cultura popular. Conscientiza e politiza. Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Distingue-as, sim, mas na unidade do mesmo movimento em que o homem se historiciza e busca reencontrar-se, isto é, busca ser livre. Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos rumos da história, mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, sejam contradições estruturais, superestruturais ou interestruturais, contradições que impelem o homem a ir adiante. As contradições conscientizadas não lhe dão mais descanso, tornam insuportável a acomodação. Um método pedagógico de conscientização alcança últimas fronteiras do humano. E como o homem sempre se excede, um método também o acompanha. E a educação como prática da liberdade. Em regime de dominação de consciências, em que os que mais trabalham menos podem dizer a sua palavra, em que multidões imensas nem sequer têm condições para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com que mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, para dizerem a sua palavra, têm que lutar para tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a recusam aos demais é um difícil, mas imprescindível aprendizado. Essa é a pedagogia do oprimido. Esse é o prefácio escrito pelo professor, está aqui no começo, aqui, vamos pegar o nome certinho. Professor Hernani Maria Fiore, do Chile. Então, esse foi o prefácio, galera. Acho que ultrapassamos aqui o limite inicial, mas eu queria concluir o prefácio para o próximo programa a gente entrar direto aqui nas primeiras palavras, né? Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Eu acho que é isto, para não ficar muito longo, para não ficar muito mais maçante do que uma leitura via internet. Encerramos por aqui. Deixa eu ver, cumprimentar mais alguém diferente que possa ter entrado, possa ter aparecido por aqui. Concluo o essencial de hoje, agradecendo a todo mundo que ouviu. É uma leitura essencial, como eu coloquei no título da série, né? Quem não leu, pode pegar aí no Google, tem vários PDFs, vocês podem ler. Quem não quiser ler, quiser ouvir, pode acompanhar a gente aqui. A gente vai tentar todos os domingos às 15 horas fazer uma leitura. É um livro curtinho, 100 e poucas páginas, e a gente vai dar conta dele, porque é essencial a gente se apropriar das teorias que organizam a luta, que organizam a militância, das teorias que dão suporte, que lastreiam e alicerçam a nossa luta e nos organizam para encarar o que a gente está precisando encarar, né? Para a gente entender o nosso mundo, entender o que nos rodeia, entender o que nos oprime, para a gente ter ferramenta para poder lutar, para a gente poder juntos, unidos, de mãos dadas, ombro a ombro, lutar contra
a opressão e a negação da nossa própria palavra. Bora lá, gente. Grande beijo. Até domingo que vem em mais um Essencial com Paulo Freire. Vamos marcar aqui, primeiras palavras é onde a gente parou. Valeu?